Ei, você é um cristão? Muito bem. Então fica comigo até o final deste vídeo. Eu quero fazer uma reflexão com você que se entende por cristão, que se diz ser cristão e que se diz ser íntimo de Jesus, ser amigo de Jesus. Você que diz que pertence a Jesus, fica comigo até o final. Eu quero ter uma conversa com você. Eu não vou ler Bíblia, eu não vou ler nenhum versículo, mas eu quero ter uma conversa com você sobre a Bíblia, sobre ser cristão. Ok? Então vamos lá. Vou começar fazendo algumas perguntas. Por que você rejeita os profetas do Antigo Testamento? Por que você não dá crédito aos profetas do Antigo Testamento? Por que você não gosta de ler os profetas? Por que você não gosta de estudar o que os profetas estão dizendo, falando? Fiz as minhas perguntas. Eu tenho algumas respostas, né? Que possivelmente você vai estar respondendo. Bom, eu rejeito os profetas porque os profetas estão falando para Israel, 12 tribos, Israel carnal, Antigo Testamento. E eu estou no Novo Testamento e eu pertenço a Cristo. E isso não tem nada a ver com os profetas. Uma das respostas sua, né? Aí você vai dar outra resposta. Eu não gosto de ler os profetas porque parece uma repetição de acusação dos pecados de Israel na época. De Israel, os profetas acusando os pecados de Israel, chamando Israel para o arrependimento, mas Israel não se arrepende, Israel não volta. Todos os profetas têm essa ladainha, então eu não gosto, né, de ler por causa disso. Terceiro argumento seu, talvez. Eu não gosto de ler, de meditar e estudar os profetas porque eles estão falando de Israel, estão falando do Messias, né, quando eu vou estudar parcialmente a escatologia, estão falando do Messias que viria no futuro e que Israel ia fazer uma aliança com Israel e Israel iria negá-lo, né? Já não basta eles estarem negando atualmente, na época dos profetas, vão negar o Messias que vai vir, né? E os evangelhos me provam isso, que eles negaram. Tá, terceiro argumento seu. E o quarto argumento, isso já na classe dos doutores, dos pastores, dos mestres, de pessoas que já fizeram seminários, já estudaram teologia, paga teologia, qual é o nome? Acadêmica, né? Não sei se acho que é esse nome que se usa lá, né? Já li muitos livros, já estudei muitos livros que me dão argumentos de que 90, quase 100% das profecias dos profetas do Antigo Testamento já se cumpriram. Então, por esse motivo, eu não dou muito crédito para o que os profetas estão falando. Quase tudo já se cumpriu. Tá? Basicamente, eu acredito que as suas respostas seriam estas, né? Mas agora eu vou falar de algumas coisas de maneira bem simples, tá? Não vou chamar você para o debate, para discutir, mas eu quero chamar você para refletir junto comigo na pessoa de Jesus Cristo por dentro das Escrituras, né? Em todo o tempo ele está nas Escrituras, né? Então vamos lá. Vamos examinar agora assim as profecias dos profetas, mas não estudar elas, mas pegar algo objetivo, ser objetivo já, tá? Vamos fazer assim. Bom, os profetas do Antigo Testamento, os Salmos e outros livros, que não é chamado de profeta, mas são livros, né? Que existe ali por algum motivo. Estão dizendo que no futuro vai vir o Messias. E tanto os profetas quanto esses livros estão dando instruções para Israel no futuro, quando o Messias chegasse. Certo? Ou seja, tanto os livros quanto os profetas do Antigo Testamento estão dando instruções, estão revelando o plano de salvação para a humanidade, não só para Israel. Entende? Eu sei que essa informação chamou sua atenção. O plano de salvação para a humanidade está na boca dos profetas e nos livros, né, do Antigo Testamento. O plano que Deus arquitetou para Israel.
com todos os detalhes. O futuro de Israel quando Cristo chegasse está ali. O que Deus iria fazer quando Cristo chegasse com a humanidade e com Israel. Plano de salvação, quem ia passar na tribulação, quem não ia passar, e como seria inclusive o milênio com Cristo, sendo Israel ou sendo igreja. Está nos profetas todos esses detalhes. Então agora eu te faço uma pergunta, já quase trazendo uma resposta junto. O que Israel fez com o plano não interessa, não importa. O plano que Deus anunciou no início, ele vai executar até o fim. Independente do que Israel fez, se aceitou ou não esse plano. Entende? Então, sendo israelita ou sendo gentio, o ser humano precisa olhar o manual do fabricante, vou usar esse termo, né, que é a Bíblia inteira, usar o manual do fabricante para ver o plano de salvação que está falando a respeito de mim, entende? Não só apenas de Israel. Se eu pegar esse plano, você compra um aparelho, por exemplo, de celular. Eu não sei se todos são assim, né? Mas quando eu compro um celular, vem um manual junto, entende? Como eu estou sempre usando o celular, as funções que eu conheço, claro, né? Não sei de tudo. Sou péssimo, na verdade, para isso, né? Tem o manual. Eu só olho para o manual as informações que eu não sei do celular, entende? Eu não leio o manual 100% de capa a capa para entender como o celular funciona. E isso é um erro que eu cometo, entende? Quando eu faço isso. Seja em qualquer equipamento que eu compre. Até um carro, quando você compra um carro, ele vem com um manual de instrução. Até quanto que você pode calibrar o pneu, quantas pessoas pode carregar, quantos quilos pode carregar, ou troca de óleo, vem tudo isso no manual do carro, entende? Então se a gente não lê por inteiro aquele manual, em algum momento a gente vai se lascar, entende? Vai quebrar, vai danificar e a gente não vai saber por quê. Porque não leu o manual completo. Então a Bíblia é um manual, entende, do fabricante. Você vê que Deus começa lá no Gênesis falando, olha, eu fiz o homem desta forma. E aí a história começa a se desenrolar. Junto com a história ele começa a se desenrolar o plano que ele vai remir esse homem, entende? Vai se tornar este homem como ele. Façamos o homem como a nossa imagem e a nossa semelhança. Imagem e semelhança. Mas Deus tem um revestimento, entende? De glória, de poder, de santidade, de majestade, de tantas coisas que o pecado, outras coisas não penetram nele, entende? E ele quer que o homem se torne igual a ele. Façamos o homem igual à nossa imagem. Não só como a nossa imagem, mas que ele viva eternamente, assim como nós vivemos. Entende? Então, quando você está lendo a Bíblia ou estudando a Bíblia, ali nos profetas, né, principalmente os profetas, eu quero dar um zoom aqui, jogar luz para os profetas, porque eles são muito importantes dentro desse manual. Porque eles estão falando do futuro de Israel, eles estão falando do futuro da humanidade, eles estão falando do milênio, depois que Cristo voltar. O que vai ser feito no milênio, e mais ainda te digo, o que vai ser feito na eternidade. Entende? Então o profeta, é muito importante você entender ele. Quando Jesus, Tiago, Paulo, Pedro, João, qualquer outro escritor está escrevendo e está diretamente mencionando os profetas, quando ele não fala o nome do profeta, ele está escrevendo algo que o profeta escreveu. É óbvio que ele está trazendo um resumo, entende? Se os profetas não fossem importantes, Jesus e esses apóstolos não teriam citado eles, ou os pontos que eles escreveram, entende? Se o Novo Testamento fosse algo diferenciado, só para gentil, só para a igreja, os apóstolos que são judeus, Jesus que é um judeu, não citaria esses livros, esses profetas, ou textos que eles falaram, se não fosse importante. Se caso a igreja e o Novo Testamento fosse algo isolado, algo solto, algo diferente das escrituras 100%. Entende? Então quando Jesus está falando, quando Paulo está falando, quando eu digo falando é escrevendo, né? Jesus falando é a pessoa escrevendo. Paulo escrevendo, ou Paulo, teve um momento na vida do Paulo que ele teve que ditar, né? Porque ele ficou cego, ele não podia mais ler nem escrever, então ele teve que ditar para alguém escrever para ele, tá? Você não sabe dessa informação?
Pois é. Então, você precisa entender que para ter intimidade com Jesus, para conhecer Deus pessoalmente, ter intimidade com Ele, você precisa saber da vontade dEle e dos planos dEle, que Ele já traçou nas Escrituras para mim e para você. E para mim entender esses planos, só com o Novo Testamento em mãos, eu não consigo. Prova disso, eu vivi mais de 15 anos apenas meditando no Novo Testamento, Evangelhos e Cartas de Paulo, frequentando a igreja, como foi o meu passado. Não que hoje eu não possa frequentar a igreja, não é isso que eu quero dizer. Ou seja, quando você tem só uma parte do manual, você não tem 100% das instruções que você precisa para a sua sobrevivência espiritual, para você ensinar de maneira coerente para a sua geração futura, entende? O que vai acontecer no futuro. E eu só posso saber do futuro se eu olhar para os profetas. Porque o que o Novo Testamento está dando é resumo, entende? Você já chegou perto de um lugar, a pessoa fala assim: você conhece aquele filme? Conheço. Dá um resumo do filme aí para mim. Se você não assistiu aquele filme, você não vai saber dar o resumo. Você sabe que o principal é o protagonista, né? E tem os artistas que vão participar do filme, o elenco, né? Então, se você assiste, você vai falar: ó, aquele ali é o principal, vai acontecer isso com ele. Tem aquele, o elenco, tem fulano, tem tal artista, tem Beltrano e tal. Você conta o filme inteirinho pra pessoa. Mas se você não conhece o filme, né? Você só conhece o artista, fala: ali é o a palavra tá até difícil aqui. O principal do filme é Jesus. É Jesus, é ele. Eu já sei a história. Jesus vai me salvar no final da história. Mas como que Jesus vai se salvar? Como que você vai ser salvo? Ah, eu vou ser arrebatado. Quando? A qualquer momento. Entende? Então não é assim, entende, que a gente vai entender as Escrituras ou explicar para outras pessoas a respeito das Escrituras. Eu sei que é muito importante entender a parte da crucificação, que Cristo morreu pelos meus pecados, que é preciso ter práticas diárias de santificação, batismo nas águas, culto de Santa Ceia, todo esse rito, todas essas coisas, eu sei disso, eu não estou ignorando essas coisas. Mas os profetas estão falando além disso, entende? Eu quero que você entenda que os profetas não estão falando só de Israel, entende? Está falando de Jesus, está falando da obra de Jesus que ele vai fazer no futuro. E Jesus vai cumprir exatamente como está escrito nos profetas. Então, se você não dá atenção para o profeta, se você não dá atenção para o Antigo Testamento que está falando de Jesus, o Novo quase não serve para você falar do futuro, entende? E aí você vai ficar perdido dentro da história. Você vai ficar igual a maionete na mão dos outros, entende? Os outros podem te levar para qualquer lugar, como Paulo fala, né? Você é levado por ventos de doutrina. Qualquer doutrina que aparece nova fala da Bíblia, fala das Escrituras, mas está te conduzindo para outras coisas que não tem nada a ver com a Escritura, ou o que os profetas falaram. Então, se você não entendeu o manual 100%, você não conhece Jesus 100%, entende? Você está tendo intimidade com ele com uma parte só do manual. E aí o seu relacionamento com ele está defeituoso. Da parte sua, ele é perfeito, ele não tem defeito. Mas à medida que você conhece ele pelas Escrituras, sabendo como ele viria, como as profecias nascem para falar dele, entende? E o que ele vai fazer, é muito maravilhoso você entender isso, entende? Então, por exemplo, um outro exemplo que eu quero dar aqui. Quando você ora e quer um avivamento, né, no caso aqui falando para um pastor, eu quero trazer um avivamento para a minha igreja, entende? Então, para você atingir um avivamento, não é um culto cheio de poder, de oração em línguas, um barulho ou um louvor que faz as pessoas chorarem. Isso não é avivamento, né? Primeiro, o avivamento vem com pessoas se convertendo ao evangelho, né? O primeiro sinal de avivamento, né? E o segundo elemento, ou o segundo sinal que vai estar provando efetivamente que você está em nenhum avivamento, é você conhecer o manual por completo. Se a pessoa chegar em você, eu li lá no Provérbios, lá esse versículo aqui, não entendi, você pode explicar para mim? Aí você fala aquele versículo e dá o contexto para a pessoa, do capítulo inteiro. Você dá um resumo daquele capítulo, entende, para a pessoa. Isso é avivamento, entende? Eu li lá no profeta Obadias, né, que a terra vai ser destruída. Como é que vai ser quando Cristo voltar? Vai destruir a terra, nós vamos para o céu? Claro, nós vamos para o céu, nós vamos morar no céu.
A terra inteira vai ser destruída, nós vamos morar para o céu. Você vai responder, mas não é isso que o profeta está falando, entende? O que vai ser destruído é aquilo que pertence ao reino da besta, entende? É a terça parte, né, da terra. Terça parte de coisas que pertencem ao reino, ao império da besta. O restante da terra vai continuar como está, entende? Você lembra lá quando Deus anunciou o dilúvio para Noé? Vou destruir a terra inteira. Vai chover e vai destruir a terra inteira. Mas o que foi destruído quando o dilúvio passou? As pessoas e os animais. A terra continua intacta, entende? Quando Cristo voltar é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Lembrai-vos dos dias de Noé, lembrai-vos dos dias de Ló. Então quando a Bíblia está falando de destruição, não é 100% da terra. É só aquilo que pertence ao império da besta, entende? O reino do anticristo, entende? Então quando a pessoa chega para você e fala, mas e aquele versículo tal que está em tal lugar lá? Mesmo sendo no Novo Testamento. Olha, aqui Paulo está instruindo a gente se santificar, tem que batizar, tem que obedecer às autoridades e tal, beleza. Aí a pessoa fala, beleza. Mas de onde que Paulo tirou isso? Se a pessoa perguntar para o senhor. Foi o Espírito Santo que revelou para ele. Mas o Espírito Santo revelou para ele como assim? Explica para mim, pastor. O senhor não vai conseguir explicar. Não, porque Paulo tinha muita intimidade com Deus, muito jejum, muita oração, e o Espírito Santo sentava na cabeceira da mesa e ia ditando para ele, ele ia escrevendo. Então ele recebia as revelações assim. O senhor acha coerente uma resposta dessa? Não, é óbvio que não. Então o que vai fazer a pessoa ficar satisfeita? Bom, Paulo tirou esse versículo lá do profeta tal. Vem comigo, vou mostrar para você onde é que está escrito isso aqui, ó. Entendi, o profeta escreveu isso aqui. Então Paulo só está jogando entendimento e luz para aquilo. Isso. Mas onde o profeta achou aquilo? Como que Deus revelou o profeta? O profeta tirou isso aqui lá do livro da lei, lá no Pentateuco, lá nos primeiros livros, tá lá. E aí você vai com a pessoa lá e fala, legal. Mas quem que revelou para Moisés escrever isso aqui? Foi Deus. Aí sim, entendeu? Deus revelou para Moisés e Moisés escreveu. O que Moisés escreveu foi revelado para os profetas. E o que os profetas escreveram foi revelado para os apóstolos. Entende? E o que os apóstolos escreveram é um resumo do filme, é um resumo do manual. Entende? Você precisa acessar o manual para entender a história por completa. Assim você vai conhecer o criador, você vai conhecer o autor do filme, o autor, aquele que fez o manual. Você vai ter todos os detalhes em mão. Entende? E quando você começa a estudar e ficar assim apaixonado pelo estudo deste manual, começa a se cumprir aquilo que Jeremias 31 disse, que quando ele fizesse uma nova aliança com a humanidade, nem vou usar o termo casa de Israel e casa de Judá, mas quando ele fizesse uma nova aliança com a humanidade, as leis seriam escritas no coração do homem e serão impressas, imprimidas na mente do homem, de maneira que o homem poderia citar, falar da palavra dele sem estar lendo, entende? É como se fosse memorizar, entende? Como o computador hoje memoriza informações, né? Qualquer coisa que você quer saber, você dá uma digitadinha lá e dá um enter, né? E ele já te traz a resposta na hora. O Espírito Santo é mais rápido ainda. Quando você pensa em tal assunto, ele já traz a resposta na sua mente. Você já entrega para a pessoa, entende? Onde está escrito, a resposta vem imediatamente, entende? Isso é avivamento, entende? Você quer ver um outro exemplo de avivamento? O profeta Ezequiel falou que Deus mostrou para ele um rio, né? E ele começou a entrar dentro do rio, né? Começou a dar na canela, depois começou a dar no joelho, depois começou a dar na cintura. Mas também o profeta escreveu que lá do outro lado do rio tem uma árvore da vida, ou a árvore da vida, que é Cristo, né? Então, para mim acessar Cristo, eu preciso atravessar o rio a nado, entende? Eu não posso entrar no rio com água até na canela só. Eu preciso continuar caminhando, nadando na verdade, né? Ou melhor dizendo, mergulhar. E quando eu mergulho nesse rio, que é o manual, que é as escrituras, eu não vou mergulhar de olho fechado, ó. Tô no mistério aqui, entende? É espiritual agora. Aqui, o poder aqui, eu tô dentro do rio. Tô vendo Cristo, eu tô vendo os anjos, eu tô vendo isso, tô vendo aquilo. Não é com o olho fechado, entende, querido? Mergulhar no rio é com os olhos abertos, lendo as escrituras, entende? Comendo o livro, mas não mastigando como se fosse uma comida, mas se alimentando dessa palavra, para ter acesso ao rio, para ter acesso à árvore da vida que é Cristo.
Ou seja, para mim conhecer a Cristo, eu preciso acessar o manual inteiro. Eu preciso atravessar o rio. Esse rio é a palavra, entende? Com água só na canela, eu vou conhecer Jesus, mas bem superficialmente. Água na cintura, eu vou conhecer um pouco mais. Água nos lombos, no peito, um pouco mais. Mas se eu mergulhar, eu vou conhecer ele por completo, porque daí eu vou chegar lá do outro lado. Entende? Então, queridos, essa reflexão tá ficando longa, né? Não queria que ficasse, mas os assuntos vão surgindo aqui, né? Então, quando a gente fala que tem comunhão, que conhece Jesus, a gente está enganando a gente mesmo, entende? Porque o próprio Jesus conhece o quanto o conhecemos, entende? Você fala para mim, eu tenho intimidade, eu oro 3 vezes por dia, eu jejuo, faço culto, faço isso, faço evangelismo, entrego marmiteca de final de semana, não sei, de graça, né, para um morador de rua, faço obras, faço muitas coisas, com água na canela. Você está fazendo muitas obras, entende? Mas você não está conhecendo. E a vontade, o desejo seu é grande, e eu não ignoro isso, Deus também não ignora. Mas quando você diz que tem muita intimidade, muito conhecimento, entende? Muito poder de Deus em você, aí você está se enganando a você mesmo, porque Deus sabe o quanto poder você tem. Entende? Então, o poder vem com o conhecimento das letras, da palavra escrita, entende? Quanto mais eu acesso o manual na sua plenitude, 100%, sem ignorar um livro, fazer um livro maior, mais importante do que o outro. Como no caso, né, o Novo Testamento é muito importante. Deixa encostado aí o Antigo Testamento. Não, os dois é igual, entende? Os dois contêm informações valiosíssimas. Tem coisas no Novo Testamento que não tem no Antigo. E tem coisas no Antigo que não tem no Novo. E até costumo dizer que o Antigo Testamento é o Novo Testamento revelado. E o Novo Testamento é o Antigo Testamento escondido. É confuso, né? Quando você olha para o Novo Testamento, lendo o resumo do livro, o Antigo Testamento está escondido no Novo, entende? Mas quando eu leio o Antigo, o Novo fica revelado para mim. Entende? Eu entendo o Novo perfeitamente. Porque daí quando Paulo está escrevendo algo, eu sei onde está isso aqui. E eu sei do histórico, entende? Como ele fala em poucas palavras, né, ele não vai citar 100% do capítulo ou daquele momento que ele está falando, aquele ensinamento que ele quer trazer, entende? Mas ele vai colocar algumas palavras, algumas frases que você vai identificar na hora. Por quê? Porque você está familiarizado com o profeta ou com os livros do Antigo Testamento, entende? Então não ignore os profetas, né, principalmente. Por exemplo, João, quando ele está terminando de escrever o livro do Apocalipse, Jesus falou para ele, olha João, não faça segredo das palavras deste livro, né? E hoje você vê muitos líderes, muitos pastores, né, nas denominações. No YouTube não, no YouTube a galera fala mesmo do Apocalipse, mas fala aquilo que eles entendem, né? Não o significado real da coisa. Então tem muita gente falando do Apocalipse, né? Inclusive até o mundo fala, né? Ó, a pandemia, hoje estamos vivendo a época do Apocalipse, né? Sabe lá Deus, né? Se ele soubesse o que é o Apocalipse, né? Mas então, querido, quando João está falando para não fazer segredo das palavras, ele está dizendo, não faça segredo desta profecia, né? Não faça segredo do significado deste resumo, né? O Apocalipse vem para resumir tudo, né? Profeta, salmo, provérbio, a lei, entende? É um apanhado de profecias ali, tudo compactado, ali, tudo condensado ali no livro, né? Que cada palavra tem um estudo enorme por trás dela, entende? Enorme, enorme, gigantesco. E é muito lindo como Deus planejou isso, entende? E Deus fala para João escrever, não faça segredo das palavras deste livro. Então se tem um livro que a gente tem que amar, estudar, em conjunto com os profetas, o Antigo Testamento, é o livro do Apocalipse. Entende? Mas não, mas as pessoas preferem fazer o quê? Até o capítulo 3, até o capítulo 4, você pode ler e estudar que é a igreja, mas dali para frente já não é para nós, é para outra época, é para outro povo, é para outras pessoas, não tem nada a ver com a gente. Quando na verdade tem tudo a ver, entende? Então não podemos ignorar, tá? Tô ficando por aqui com esse vídeo, né? Já deu quase 25 minutos, mais
melhor dizendo. Que Deus abençoe você ricamente, que você faça valer a pena o livro, entende? Não ignore as profecias, não ignore os livros antigos, não ignore tudo aquilo que está escrito. Não ignore da maneira que está sendo escrita, interprete como ela está ali escrita, entende? Que Deus vai te abençoar ricamente, tá bom? Que Deus abençoe.